tarde. Eu espero que essa mensagem que eu vou passar para vocês agora nesse momento, dezenas, centenas e milhares de pessoas cheguem a ter acesso a essa mensagem muito importante para a vida espiritual de cada pessoa, de cada ser humano. Meu nome é Ricardo e eu estou fazendo agora este momento de reflexão a mandado do Senhor Jesus sobre o livro mais importante que nós temos no mundo, que é a Bíblia. A Bíblia, para vocês terem uma ideia, é o livro mais bem vendido no mundo. Não tem livro de história, não tem livro de filosofia, não tem livro de direito que seja mais bem vendido do que o livro da Bíblia. Em todo o mundo, a Bíblia é o livro mais procurado em todas as livrarias, em todas as bibliotecas. Por que será que a Bíblia é um livro tão procurado? Será que nós já pensamos em fazer essa pergunta para nós mesmos? Por que será? Talvez seja porque o ser humano, ele é sedento da palavra de Deus. Entendeu? O ser humano, ele é sedento da palavra de Deus. Ele precisa desse livro tão importante, que é chamado a Palavra da Vida, para fazer com que ele ande corretamente nesse mundo, que ele faça as coisas corretamente nesse mundo. Para vocês terem uma ideia, a Bíblia, ela tem resposta para tudo. Ela tem resposta para o seu casamento, ela tem resposta para a sua vida financeira, ela tem resposta para a sua vida espiritual. A Bíblia é um livro completo. Tudo que você imaginar, que você precisar, ela lhe responde. Ela lhe responde historicamente e ela também lhe responde profeticamente. Porque o livro da Bíblia, ele tem essas duas funções. Você pode ler ele num contexto histórico e você também pode procurar entender ele no sentido profético, que é onde Jesus falou no Novo Testamento, que é onde os profetas falaram no Velho Testamento, de forma profética. Então, o livro da Bíblia, ele tem acesso em quase todo mundo de forma legal, não é? Tem alguns lugares que, infelizmente, as pessoas querem ter acesso à Bíblia e não podem. Tem países do Oriente, países da Ásia, que, infelizmente, a Bíblia, ela não é permitida. As pessoas não têm acesso à Bíblia. As pessoas ficam sedentas cada vez mais da palavra de Deus, porque elas não podem, é crime. Se elas forem pegas com a Bíblia, elas podem ser presas, elas podem ser condenadas e até mortas por estar com esse livro. Esse livro que é o livro perfeito. Esse livro que fechado, ele é um livro qualquer, mas ele aberto, ele é a boca de Deus falando conosco. Como eu já falei ainda agora, ele tira suas dúvidas em qualquer área de sua vida. Então a Bíblia, minha gente, ela é composta por 66 livros, certo? Sendo 39 no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento, né? Os primeiros livros da Bíblia, os primeiros 5 livros que foram escritos por Moisés, é chamado de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. A Bíblia tem 1189 capítulos
e ela tem 31.173 versículos. E que nós conseguimos ler ela em pouco tempo. Se nós pudermos dedicar um pouco do nosso tempo, do dia, um dia tão corrido, um dia tão cheio de atropelos, mas se a gente tirar um pouco do nosso tempo para ler esse livro, para pegar esse livro e ler um salmo, ou ler um livro do Novo Testamento, um versículo que seja, vai edificar o nosso espírito, vai deixar que nós possamos estar cada vez mais alimentados espiritualmente. O mundo hoje vive numa correria só, tecnologia avançada, pessoas trabalhando a todo pique, não quer parar, 24 horas do dia é pouco para que as pessoas possam fazer todas as atividades, mas as pessoas às vezes não deixam 10 minutos, que seja, 15 minutos, 5 minutos, para ler esse livro tão importante para a sua vida. Muitas vezes as pessoas têm até ele aberto em cima da estante. É o Salmo 91, não é? No Salmo 23, no Salmo 116. As pessoas têm até ele aberto, mas não lê. Não lê. Infelizmente, não tem aquela habilidade de diariamente procurar a Bíblia para orientar a sua vida. As pessoas vivem hoje numa situação complicada espiritualmente, porque elas menosprezam, elas desprezam esse livro perfeito que existe no mundo. E que nós aqui no Brasil temos liberdade de usar ele a hora que quiser, de andar com ele dentro de um ônibus, dentro de um carro, no meio da rua, debaixo do braço. A gente tem acesso livre à Bíblia. E nós, na verdade, às vezes, não aproveitamos essa liberdade que nós temos, não é? E deixamos passar batido esse momento tão importante, tão sublime, que a gente podia dar, que era ler e aprender mais da palavra de Deus. A primeira carta de Paulo, Paulo escreveu a sua primeira carta no Novo Testamento, no livro dos Gálatas, e ele diz o seguinte: se alguém pregar um evangelho diferente de mim, que seja anátema. Anátema quer dizer amaldiçoado. Então, o evangelho que tem aqui é o evangelho eterno. É o evangelho que nós precisamos para ter uma vida espiritual mais regrada, para ter uma vida espiritual em comunhão com Deus, para ter uma vida espiritual mais perto do Salvador. Jesus diz na palavra: meu povo peca por falta de conhecimento. Meu povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento a gente busca onde? Na palavra da vida, que é a Bíblia. Aqui tem conhecimento para tudo, até mesmo para a ciência. Aqui também tem conhecimento. Quando eu fazia meu curso superior, o meu professor de física, doutor em física quântica, ele dava aula usando a Bíblia. Ele dava aula de física dele usando a Bíblia. E ele fazia a comparação, muitas vezes, dos conceitos físicos que ele mostrava, dos teoremas que ele demonstrava, com os livros que já estavam escritos aqui na Bíblia há séculos e séculos. Então, minha gente, esse livro, ele tem que ser mais levado em consideração. Ele tem que ser mais levado a sério. Nós temos que buscar mais esse livro, até mesmo para conseguir se aproximar mais de Deus,
para ter uma vida mais em comunhão com Deus. Nós preferimos, muitas vezes, esse mundo. Preferimos uma festa, uma viagem, uma coisa que às vezes é até importante para a nossa vida física, para o nosso corpo. Que a gente possa relaxar numa viagem de férias, conhecer outro estado, outra região, passar uns dias numa praia. Isso é muito bom, é salutar. Mas para o corpo, para a alma, não tem férias melhor do que você se aprofundar no estudo da Bíblia. Você lê todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, não é? Que é este livro quem vai levar você um dia até o encontro com o Senhor. E nós teremos também que buscar um pouco mais os recursos da graça. Quais são os recursos da graça que nós precisamos mais estar também buscando no dia a dia, no nosso dia a dia tão corrido? Quais são eles? Né? Nós temos que procurar o louvor. O louvor nos aproxima de Deus. Procurando mais ouvir louvor, cantar hinos ao Senhor. Né? A palavra diz: toda honra, toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Oração, nós temos que orar mais. Orar é conversar com Deus. A gente não precisa estar repetindo. A gente não precisa estar repetindo orações. A gente não precisa estar repetindo conversas. Orar é conversar com Deus. A gente precisa conversar com Deus. É um recurso da graça. Jejum, importante também, recurso da graça, para que a gente possa estar mais próximo de Jesus. O jejum também é uma coisa importante que nós devemos fazer em comunhão com Deus. Não precisamos estar fazendo jejum e dizendo à esposa, nem ao filho, nem ao colega que estamos jejuando. Não. Isso é uma coisa particular, nossa com Deus. O jejum também é muito importante. Né? A palavra de Deus em si, ler a palavra de Deus. Está mais habilidoso na leitura dos livros que temos nessa Bíblia. Tanto no Velho como no Novo Testamento. Desde Gênesis, que é o livro do princípio, é o Alfa, até Apocalipse, que é o livro da revelação, onde o Senhor se revelou a João, naquele momento, contando tudo que ia acontecer nesse mundo. O Senhor revelou a João, está lá em Apocalipse, o último livro da Bíblia. Então é importante que nós podemos ter essa habilidade, essa prática de todos os dias procurar ler a Bíblia. A gente tem tempo para ler gibi, ler jornal, ler um livro de historinhas de Trancoso, mas não temos tempo de ler o livro da vida. O livro que vai levar, mais uma vez, eu repito, a gente um dia para a eternidade. E o último recurso da graça, a madrugada. A palavra de Deus diz que a gente precisa conversar com Deus de madrugada. Os discípulos do Senhor Jesus oravam mais de 12 horas por dia. Daniel orava 3 vezes ao dia. E muitas vezes a gente não quer orar a Deus nem uma vez, nem de madrugada. Se acordar um dia de madrugada, conversar com o Senhor no nosso quarto, na nossa intimidade. Buscar uma intimidade com Deus. Deus quer que nós possamos ter essa intimidade com Ele. Nós é que muitas vezes, de forma errada, de forma irresponsável, é que nos afastamos de Deus. Deus está sempre querendo estar próximo de nós, mas nós, infelizmente, é que não queremos estar perto de Deus. Então fica nesse momento essa mensagem para vocês, amigos e amigas, que vão ter acesso a esse vídeo, e que vocês analisem a partir de hoje a importância que tem a Bíblia na vida de cada um de vocês.
a importância da Bíblia para que vocês um dia consigam alcançar a eternidade. Fique com Deus e até a próxima.